Um em cada 10 motoristas aqui no DF assume que dirige depois de beber. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Segundo o estudo, houve um pequeno aumento no número de pessoas que admitem misturar álcool e direção. Em 8 anos de lei seca, o Detran autuou mais de 77 mil condutores por esse motivo. Mas, segundo o órgão, nesse mesmo período, mais de 680 vidas foram poupadas aqui no DF. Para falar sobre o assunto, convidamos Hartmut Günther, que é professor da Universidade de Brasília e é especialista em segurança no trânsito. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Boa tarde. A gente viu que mesmo com a lei seca, que pune as pessoas que dirigem alcoolizadas, o DF registrou esse leve aumento nas pessoas que assumem, dirigir depois de beber. Por que isso? O que explica esse aumento? Bom, aumento de assumir ou aumento de assumir, mesmo, né? Sim, claro. Mas eu acho que o grande problema aí, nós temos esses esforços e nós temos que manter a vigilância, para assim dizer. Quer dizer, afinal das contas, se nós pensarmos na faixa de pedestre, se não tivesse acontecido mais nada, provavelmente já teria desaparecido o comportamento. Não? Nesse sentido, eu acho também necessário de realmente insistir, continuar a insistir, olha, nós temos que fazer alguma coisa sobre álcool no trânsito. Essa é a primeira coisa. A segunda, fala-se muito na conscientização e nesse contexto eu acho importante lembrar umas pesquisas, por sinal, quase 100 anos da psicologia social, que fala da pressão do grupo. Então, eu suspeito que muitas das pessoas que assumem de dirigir e alcoolizados estão saindo de reuniões sociais, no bar, na família, seja onde for, e mesmo se tivessem a consciência no sentido de dizer, olha, eu bebi, melhor não dirigir, muitas vezes deve haver a pressão do grupo, não seja besta, você é um fraco, vamos lá, você consegue, não sei o quê. Qualquer pessoa como você poderia, e aí da pessoa insistir e dizer, olha, eu não vou dirigir. Obviamente ele se submete de ser taxado de fraco, de imbecil, de etc. Então, nesse sentido, é muito difícil. E eu acho que temos que não somente insistir junto ao potencial motorista, mas ao grupo social dele. Então, aos familiares, os amigos. Eu acho que esse movimento do amigo da vez é muito importante. E aí estamos falando de uma outra, novamente, um círculo até mais amplo, para assim dizer, que seriam circunstâncias, tipo os bares. Os bares e restaurantes, de fato, fazendo um esforço que vai além de imprimir no cardápio, se bebe não dirige. Tudo bem, nada mal, mas obviamente não fica por isso, Então, realmente, imagina se o dono do bar chega junto ao freguês, olha, muito obrigado de beber no meu local, mas você não acha que seria bom de... Ele lhe chama um táxi, coisa dessa natureza. E uma outra coisa que aí, mais um círculo ainda mais amplo, o próprio Detran, GDF, eles sabem onde são os pontos nevrálgicos. Onde as pessoas bebem, onde as pessoas bebem. Então, perto desses lugares, colocar uma ou duas viaturas que estariam prontas de fazer Mas o senhor blitz. acha que essas blitz, e essas multas são eficazes? Sim. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em países onde tem blitz, de fato, há uma redução significativa. Então, aquela surpresa de você não saber, será que essa ajuda? Então, tanto você, digamos, pega as viaturas, quanto você faz um ponto de táxi. Então, em outras palavras, então o freguês sai, vê alerta, olha, a polícia está por aí, E por outro lado, de fato, tem uma alternativa. E os projetos também de educação, tanto para as crianças quanto para os adultos, também é importante, E acho que, mais uma vez, acho que vale a pena lembrar que a educação do trânsito não somente acontece nas escolas, etc., mas acontece cada vez que um motorista escapa de ser multado. Ele aprendeu.
Ele aprendeu que, né, eu tenho chance de me escapar, de me safar, então eu arrisco. E esse tipo de aprendizagem também tem que ser cortado, por assim dizer, contragido. Tá certo, professor. Agradeço muito a sua participação conosco. Obrigada. Tá, agradeço, é um prazer.